longas, já estou colocando para gravar aqui, pessoal. Seguimos o nosso mesmo procedimento, estamos lendo aqui histórias clínicas do Freud, esse é o nosso quarto encontro, seguimos com a mesma metodologia. Bom dia, gente. Bom dia. Vamos lendo aqui, querem pontuar alguma dúvida, alguma consideração a ser feita a pontuação? Erga a mãozinha, abra o microfone e peça a palavra, tá bom? Simples assim, sem muitas cerimônias. Então, passo agora a destacar o que será encontrado neste relato. Eu só vou fechar aqui o microfone, para não ficar nenhum ruído. Pronto. Precisa falar, só abre o microfone. Então, agora destacar o que será encontrado neste relato e o que nele fará falta. O trabalho levava originalmente o nome de Sonho e Histeria, pois me parecia especialmente apropriado para mostrar como a interpretação dos sonhos se entrelaça na história do tratamento e como, com sua ajuda, é possível obter um preenchimento das lacunas minêmicas. Vamos ver o que ele fala aqui de lacunas minêmicas. No trecho acima, Freud utiliza em alemão o termo amnesie. Optou-se aqui por traduzi-lo por lacunas minêmicas, por essa expressão ser mais facilmente vinculável ao substantivo preenchimento. Ao longo do seu texto, Freud não se restringirá, todavia, apenas ao uso do termo amnesia, mas recorrerá também às seguintes expressões sinônimas, que nessa versão será traduzida como lacunas de memória. Voltando. Deixa eu só me achar aqui, pessoal. Aqui. E o esclarecimento dos sintomas. Não foi sem bons motivos que eu, no ano 1900, antecipei um elaborado e exaustivo estudo sobre o sonho, as minhas publicações planejadas sobre a psicologia das neuroses. E, de fato, também pude verificar, a partir de sua recepção, como é insuficiente a compreensão com que esses esforços ainda hoje são recebidos pelos colegas da área. Nesse caso, também não era pertinente objetar que minhas considerações, devido à retenção do material, não permite adquirir uma convicção fundamentada em verificação, pois qualquer um pode submeter seus próprios sonhos ao exame analítico. Olha que interessante isso, qualquer um pode submeter seus próprios sonhos ao exame analítico. Se nós formos fazer um correlato, daí saindo do Freud flertando com Lacan, o lugar da psicanálise sempre vai ser aquele lugar do simbólico. Então, todo sonho que é muito óbvio, mãe como mãe, isso é do imaginário. Então, é importante a gente, como analista, sempre suscitar e procurar no simbólico, ou seja, as representações. Lembrando que o Freud falava, né? O sonho manifesto não é tal qual o sonho latente, né? A forma como ele se manifesta ali não é necessariamente o que ele quer dizer. Imagine o sonho como uma metáfora. Isso é um ponto bem interessante. Por isso que, embora você vai submeter os próprios sonhos ao exame analítico, você, lendo o próprio sonho, temos tantos entraves. Mas, levando para a análise, normalmente temos êxito maior. E a técnica de interpretação dos sonhos é, de acordo com as instruções e os exemplos apresentados por mim. Fácil de aprender. Hoje, assim como naquela época, preciso afirmar que o aprofundamento nos problemas do sonho é um pressuposto imprescindível para o entendimento dos processos psíquicos, no caso da histeria, e das outras psiconeuroses. E que ninguém que representa esquivar-se desse trabalho preparatório terá a perspectiva de avançar apenas alguns passos nessa área, uma vez que esta história clínica pressupõe o conhecimento da interpretação dos sonhos. Sua leitura revelar-se-á
altamente insatisfatória para qualquer um que não preencha essa condição prévia. Em vez de esclarecimento buscado, nela só encontrará estranhamento e certamente estará inclinado a projetar a causa desse estranhamento no autor, declarado como fantasioso. Pessoal, até aqui, alguém quer pontuar algo, algum insight que teve, talvez até exemplos clínicos? Como é que vocês vejam essa questão dos sonhos? Alguém quer pontuar alguma coisa? Michel, Luciana. É interessante porque essa questão do sonho, né? Até quando a gente está se iniciando e a gente pensa na questão dos sonhos, a gente acredita que a gente vai levar para o analista e o analista que vai interpretar, né? Como se ele fosse um grande guru, né? Como se fosse um livro dos sonhos, sabe? Aquela coisa da minha avó, assim, que você ia lá e buscava, né? E cada coisa tem o seu significado, né? Na verdade, na clínica, a gente percebe que o dono do sonho é quem sonhou, né? A gente começa a ter esse entendimento, né? E é muito mais ouvir a narrativa do sonho, né? Para que aí se encontrem os significantes, né? Que o inconsciente deseja conversar ali, do que, na verdade, você dar uma resposta pronta de que aquilo quer dizer tal coisa significa alguma coisa, enfim, né? Mas a gente tem uma escuta ativa a ponto de fazer com que o analisando consiga identificar o que aquilo quis dizer para ele naquele momento, né? E ele trazer essa narrativa, a gente não cortar a narrativa, porque é muito comum a gente ouvir sobre a questão do sonho, de que existem símbolos, os símbolos significam alguma coisa e como se fosse uma resposta pronta, né? E, na verdade, cada um com a sua própria cultura, com a sua narrativa de vida, dá um tom, né, aquilo que se sonhou. Acho que é importante a gente ressaltar isso, porque isso é muito comum, né? Eles gostam de trazer sonhos para a gente, né? Parece que a gente que vai resolver, né? E, na verdade, a resposta está com o próprio sonhador. Isso que tu pontuou é extremamente importante e relevante, sempre nós enfatizarmos isso, não tem fim para a gente sempre falar sobre esses aspectos que tu trouxe agora, Luciana. Antes de passar para o Diego, até enfatizo mais uma vez, me valendo do retorno ao Freud, me valendo do Lacan, do registro real simbólico imaginário que eu tanto estava estudando hoje. Quando a gente fala cavalo significa isso, sapo é isso, isso é isso, estamos falando do registro das certezas, estamos falando de certeza, estamos falando de imaginário. O analista na psicanálise não faz pontuações no registro do imaginário. O sonho, como a Luciana muito bem pontuou, é do sonhador. Nós vamos servir ali com um enquadre analítico, ou se você for bioniano, você vai usar a expressão de servir como continente, né? Se for mais winnicottiano, você vai trazer a expressão de dar suporte, dar sustentação para receber aquele sonho, né? E aí permitir que o falante, por sua vez, aquele que fala, possa se escutar o sujeito do inconsciente, né? Quem já tem de algum tempo bem sabe disso, que o teu analisando está falando, chega um momento que ele pega e ele, nossa, eu tentei sozinho interpretar esse sonho, mas eu não consegui. Né? Vale frisar que muitas vezes, mais do que sonho, estamos falando de construção em análise, né? Parafraseando aí o Freud, que sai de 1900 e chega lá em 1937 com essa lógica. Diego, por obséquio. Eu estou lendo a interpretação dos sonhos, né? E achei uma parte assim, bem interessante que Freud fala, que mesmo que acontece algo no sonho que você não queira, algo que não seja desejável, ele é um desejo, né? Ele tirou de um sonho de uma jovem, fala bem rápido, que ela sonha que um sobrinho dela morreu, né? E esse sobrinho dela morreu, e nesse sonho ela vê a pessoa que ela amava nesse sonho, né? Então, ela desejou inconscientemente que um outro sobrinho dela morresse, para que ela pudesse ver aquela pessoa que ela amasse novamente. O sonho como realização de um desejo, né, Diego? Acho que isso é bem pontuado.
Se for pela edição, Elaine, que nós estamos lendo é a 23, tá? Acho que a Luciana está com uma outra edição, ou talvez o livro físico. É o livro físico, gente, E página 34. daí aqui do ladinho está o do arquivo digital, é 23. Então, seguindo mais um pouquinho aqui, na realidade, tal estranhamento está ligado aos fenômenos da própria neurose. Ele é encoberto ali apenas por nossa familiaridade médica, voltando à luz a isso na tentativa de explicação. Ele só seria totalmente eliminado se conseguíssemos derivar a neurose por inteiro de fatores que já nos tornaram conhecidos, mas toda a probabilidade indica que nós, ao contrário, receberemos, a partir do estudo da neurose, o estímulo para aceitarmos muitas coisas novas que, paulatinamente, podem tornar-se objeto de conhecimento mais seguro. O novo, porém, sempre suscitou estranhamento à resistência. Embora o teu analisando chega numa análise te dizendo que quer mudar, olha, na hora que chega no osso da análise, poucos ficam, tá? Normalmente a gente chega com a queixa numa análise e quem nós queremos que mude são aqueles ao nosso redor. Isso é bem comum. Até mesmo é um ponto bem interessante que a gente não procura propriamente o que ama, a gente procura o que é familiar. Isso é algo que vocês vão observar também frente aos seus estudos. Seria equivocado se alguém acreditasse que sonhos e sua interpretação ocupam uma posição tão destacada em todas as psicanálises quanto neste exemplo. Se no tocante à exploração dos sonhos, essa história clínica parece privilegiada, por outro lado, em outros aspectos se revela muito mais precária do que eu teria desejado. Todavia, suas falhas estão relacionadas justamente àquelas circunstâncias às quais devemos a possibilidade de publicá-la. Já afirmei que eu não saberia como dar conta do material de uma história de tratamento que se estende por 1 ano. Olha só que interessante isso que ele fala. Essa história, com a duração de apenas 3 meses, deixou-se abarcar e recordar, mas seus resultados permaneceram incompletos em mais de um aspecto. O tratamento não prosseguiu até alcançar a meta pré-estabelecida, mas foi interrompido por vontade do próprio paciente, quando determinado ponto foi alcançado. Observem que quem interrompe o tratamento é o paciente dele. Quando determinado ponto foi alcançado. Naquele momento, alguns enigmas do caso clínico nem sequer haviam sido abordados, e outros apenas esclarecidos de forma incompleta. Ao passo que a continuação do trabalho teria certamente avançado em todos os pontos até o último estabelecimento possível. Portanto, aqui só posso oferecer um fragmento de uma análise. Talvez um leitor familiarizado com a técnica de análise apresentada nos estudos sobre a histeria, diga-se de passagem que essa obra de 1895, Estudos sobre Histeria, é uma das mais indicadas também para a gente ler, tá? É bem agradável. Admire-se com o fato de que, em 3 meses, não tenha sido possível conduzir a sua solução final, pelo menos aqueles sintomas já abordados. Mas isso se torna compreensível se eu comunicar que, desde os estudos, a técnica psicanalítica passou por uma revolução radical. Naquela época, o trabalho partia dos sintomas e estabelecia como meta o seu esclarecimento. Ou seja, olha só, a análise começa com esclarecer um sintoma, um após o outro. Desde então, abandonei essa técnica, porque achei totalmente inadequada a estrutura mais fina da neurose. Agora, deixo o próprio paciente determinar o tema do trabalho diário. Olha só, por isso aquela história, o que você me conta? Né? Não é o analista chegar numa análise e falar, hoje nós vamos falar do seu relacionamento paterno ou materno. E aqui entra uma questão muito importante.
Se você entra com o seu analisando e tudo muito engessadinho, você é o pai do seu analisando, e você faz questão de esclarecer e enfatizar isso. Olha, nós temos vínculo transferencial, que eu ocupo o lugar do seu pai. Aí estamos falando de certeza, estamos falando de novo de imaginário, aí estamos falando de uma análise que vai ficar engessada. O lugar do analista, até na transferência, é um lugar que ele ocupa na parte simbólica. Embora você, analista, saiba o lugar que você ocupa na transferência, não é lugar nosso explicitar. Porque você imagina, se o teu analisando tem todos os problemas com o pai, ou pudores, como que ele vai falar de sexo para ti? Então, o lugar do analista é ficar num lugar simbólico. Tá? Não caiam na falácia de esclarecer e dizer, olha, eu sou aqui o lugar, eu sou o seu pai nessa transferência. Não, não é aí que a gente vai trabalhar. Ok? E seguindo mais um pouco. Então, só voltar aqui. Agora deixa o próprio paciente determinar o tema do trabalho diário, partindo assim, especificamente da superfície que seu inconsciente ofereça à sua atenção. Mas em seguida, obtenham aquilo que se relaciona com uma solução de sintoma, de maneira fragmentada, entrelaçada em diferentes contextos e distribuída em períodos bastante dispersos. Apesar dessa aparente desvantagem, a nova técnica, que é muito superior à antiga, é incontestavelmente a única possível. A única possível. Aqui o Freud sendo bem ortodoxo, né? Sendo bem ortodoxo. Pessoal, alguém quer pontuar alguma questão referente a este parágrafo que tenha tocado vocês, tenha chamado a atenção de vocês? Alguém quer pedir a palavra? Não havendo, então eu sigo mais um pouco. Devido à incompletude dos meus resultados analíticos, restou-me apenas seguir o exemplo daqueles pesquisadores que ficam tão felizes por trazerem a lume inestimáveis, embora mutilados, após longos sepultamentos, vestígios da antiguidade. Restaurei o que estava incompleto de acordo com os melhores modelos, por mim conhecidos de outras análises, mas assim como faria um arqueólogo consciencioso, não deixei de indicar em cada caso onde minha construção se superpõe ao autêntico. Propositadamente, eu mesmo provoquei outro tipo de incompletude. Olha só o que ele está fazendo aqui, ó. Provocou outro tipo de falta, né? Afinal de contas, em linhas gerais, não expus o trabalho interpretativo a que foi preciso submeter as ocorrências e comunicações da paciente, mas apenas seus resultados. À exceção dos sonhos, a técnica do trabalho analítico só foi revelada em alguns poucos lugares. É que nessa história clínica, interessava-me colocar em evidência o determinismo dos sintomas e a configuração Aufbau íntima da doença neurótica. Se ao mesmo tempo eu tivesse tentado cumprir também a outra tarefa, isso só teria produzido uma confusão inextricável para a fundamentação das regras técnicas, em sua maioria descobertas de modo empírico. Provavelmente seria necessário compilar o material de muitas histórias de tratamento. Contudo, neste caso, não se deve imaginar que foi particularmente grande a redução produzida pela moderação da técnica. Justamente, a parte mais difícil do trabalho técnico não entrou em questão com a paciente, tendo em vista que o fator da transferência, essa palavrinha sempre lembre, ela é basilar na psicanálise, tá? Basilar. Do qual se fala ao final da história clínica. Não foi tematizado durante o breve tratamento. Há um terceiro tipo de incompletude deste relato,
de que nem a doente nem o autor são culpados. Ao contrário, é muito mais natural que uma única história clínica, ainda que completa e que não deixe lugar a nenhuma dúvida, não pode dar respostas a todas as questões levantadas pelo problema da histeria. Ela não pode ensinar a conhecer todos os tipos desse adoecimento, nem todas as configurações da estrutura interna da neurose, nem todos os tipos possíveis de relação entre o psíquico e o somático encontrados na histeria. Não se tem o direito de razoavelmente exigir de um caso mais do que ele pode oferecer. Além disso, aqui eu enfatizo um ponto muito interessante para nós. Observe que o Freud ele dá muito enfoque à parte empírica. A clínica é soberana, né, para que nós não sejamos atravessados pela teoria dentro da clínica. Se a gente chega com muita memória, com muita teoria, pode acontecer de você tentar encaixar o seu analisando dentro daquelas questões que você está estudando, ou ver, cada caso é um caso, bem como o Tiago colocou. Então, por isso, lembrando, parafraseando o Bion, sem memória, sem desejo. Sem memória, sem desejo. Quiçá a gente põe o sem compreensão, se eventualmente vocês já estudaram esse conceito. Além disso, quem até agora não quis crer na validade geral e irrestrita da etiologia psicossexual na histeria, dificilmente obterá essa convicção através do conhecimento de uma história clínica. Mas melhor faria em protelar seu julgamento. Ó, isso aqui é fantástico, isso que ele falou. Melhor faria em protelar o seu julgamento, né? Nada de julgamentos, até ter adquirido direito a uma convicção mediante do trabalho de sua própria lavra. Pessoal, pontuações, insights, alguém quer pontuar algo referente ao capítulo e o parágrafo que lemos até aqui? Alguém tem alguma consideração a fazer? Então, eu sigo mais um pouco aqui com a nossa leitura. Então, iniciamos no item 1, o estado da doença. Notem que até chegar no Lacan, muita coisa vai mudando, né? O estado da doença. Hoje, a gente, mais do que tudo, como analista, a gente trabalha muito falando sobre que nós escutamos a quem dói e não a doença. Mas nesse período, vamos falar, afinal, estamos falando de uma questão de um médico. O estado da doença. Após haver demonstrado em minha interpretação dos sonhos, publicada em 1900, que sonhos em geral podem ser interpretados, e que eles, uma vez concluído o trabalho interpretativo, podem ser substituídos por pensamentos impecavelmente construídos. Olha a construção e análise já presente. Inseríveis em um lugar conhecido no contexto anímico. Gostaria de dar um exemplo, nas páginas a seguir, da única utilização prática que a arte de interpretar sonhos parece admitir. No meu livro, já mencionei que a maneira me deparei com os problemas dos sonhos. Encontrei-os no meu caminho enquanto me empenhava em curar psiconeuroses, por meio de um procedimento especial de psicoterapia, no qual os doentes, entre os outros episódios de sua vida anímica, também me contavam sonhos, que pareciam exigir inserção na trama. Havia muito tempo entretecida entre sintoma de sofrimento e ideia patogênica. Aquela época, aprendi como se deve traduzir a linguagem do sonho para o modo de expressão da nossa linguagem do pensamento compreensível, sem qualquer outro auxílio. Posso afirmar que,
Para o psicanalista, esse conhecimento é imprescindível, pois o sonho representa um dos caminhos pelos quais pode chegar até a consciência daquele material psíquico que, por força da resistência que seu conteúdo desperta, foi dela, da consciência bloqueada, recalcado, tornando-se, por conseguinte, patogênico. Esse é um ponto também que a gente tem que estudar muito durante as nossas o nosso trabalho como analista sobre os mecanismos de defesa, sobre as resistências. Notem que o Freud, num primeiro momento, ele fala muito de resistência. E ao maturar os seus estudos, ele vai subdividindo em mecanismos de defesa. Por isso que o Contar do Caligares diz, se o teu analisando chega, ele dá o exemplo, com problema de gastrite, a última coisa que a gente fala é sobre a gastrite. E pautado nisso, o sonho ele é a via régia do inconsciente. Então, a partir desses dribles que ele dá na resistência, a gente deve estar acessando o material recalcado. Em suma, o sonho é um dos desvios para se contornar o recalcamento, um dos principais meios do assim chamado modo de figuração. Darstellung, indireta no psiquismo. O presente fragmento da história do tratamento de uma jovem histérica deverá demonstrar como a interpretação dos sonhos intervém no trabalho da análise. Ao mesmo tempo, ele me fará a oportunidade de, pela primeira vez, defender publicamente, em uma extensão que não dê mais lugar a mal-entendidos. Uma parte dos meus pontos de vista sobre os processos psíquicos e sobre as condições orgânicas da histeria. Pela extensão, eu não preciso mais me desculpar, desde que se admita que é somente pelo aprofundamento mais atencioso e não pelo afetado desprezo que é possível cumprir as grandes exigências que a histeria faz ao médico e investigador. Olha só que interessante, né? As exigências que a histeria faz ao médico. Lembrando que algo que marca muito a questão da histeria, da estrutura histérica, é a sua insaciabilidade. E na histeria também vocês vão ver muito aqueles questionamentos, né? O teu analisando, tá, mas vem cá, o que eu faço agora? Mas será que eu devo largá-lo? Será que eu devo largá-la? E aí cabe ao analista renunciar ao desejo de querer acolher. Cristiane, por obséquio. E é interessante, Michel, bom dia a todo mundo, primeiramente, e é interessante que o histérico, ou a histérica fala assim, na sua opinião profissional, o que eu devo... Nossa, eu tenho uma paciente que ela me perturba e exige muito mesmo, é isso mesmo. Na sua opinião profissional, o que eu devo fazer? E aí eu te devolvo a pergunta, o que você deveria fazer nessa situação? Mas nota, olha a armadilha que é feita, na sua opinião profissional, ou seja, você é profissional, eu não sou, então eu não estou capacitada a fazer algo para a minha vida. Né? Então, olha o que está implícito aí. Tá, mas e se eu disser que para viver você não precisa profissionalmente fazer alguma coisa? Estamos falando aqui do seu desejo. O que você deseja fazer? Ou se não, na relacional, a gente usa e fazendo aquele questionamento clássico sobre o que você quer que eu diga para você. O que você deseja que eu diga para você. Né? Então, é isso que tu disseste, né, Cristiane? E exige muito para a gente permanecer no nosso lugar, porque o tempo todo te cutucando. Né? É um desafio bem interessante que ela nos inflige. E seguindo então mais um pouquinho, caso algum colega queira pontuar algo mais? Não? Então a gente segue mais um pouco. Bruno, por favor, Bruno.
Seu microfone deve estar fechado. É comum no setting você fornecer esse tipo de explicação ao analisando, que você não dá opinião, que você, né, estabelecer esses critérios, para que analisando de cara já não pense a respeito disso, né? De fazer uma pergunta como essa, o que eu devo fazer, esse tipo de coisa, isso fica estabelecido no setting, de certa forma? O ideal é tu fazer isso nas entrevistas preliminares, tu fazer o que a gente chama de enquadre analítico. Né? O enquadre analítico, olha, eu sou um psicanalista, o psicanalista não é um conselheiro, eu estou aqui para lhe dar suporte, lhe escutar, para que nós juntos possamos construir na sua análise. Ou aí eu posso me valer de conceitos freudianos, de dizendo que uma pessoa saudável é aquela que consegue trabalhar e amar tranquilamente, que eu posso chegar até o sofrimento ordinário. Eu não lembro se é o Nasio que fala sobre a espiral. Cada vez que o teu analisando fala, ele vai se distanciando dos traumas. Ou seja, o que o Freud falava de conseguir conviver, conseguir contar aquele trauma sem chorar e sem se implicar nele. Tá? Então, me valendo aqui do Freud. Agora, se eu vou me valer do Winnicott, eu vou para um lado de que uma pessoa saudável é uma pessoa autêntica. Essa é uma pessoa saudável. É uma pessoa que o falso self, por sua vez, é a sua imagem adaptada à sociedade. Enquanto o verdadeiro self é aquele do real, aquele do presente. O verdadeiro self é o do gerúndio, é o estou sendo alguém. Então, o equivalente ao brincar de uma criança. Para o Winnicott, ser saudável é ser autêntico. Ou, então, um processo de desnarcisização. Fazer com que uma criança entenda que ela só é mais uma criança. Vamos fazer um paralelo aqui entre o sistema copernicano heliocêntrico, que vinha antes, o Sol é o centro da Terra, a majestade, o bebê, todos giram ao meu redor, isso é algo totalmente narcísico, a gente iria para um processo um processo do Kepler de um processo elíptico. Né? Então, cada um na sua órbita, que hora se esbarram, hora vão indo. Então, esse é um processo que a gente visa numa análise que a gente pode conversar e pré-estabelecer no enquadre analítico, lá nas entrevistas, num primeiro momento. Por isso que psicanálise não é para todos. Né? Algumas pessoas querem conselhos, e aí está tudo certo, mas não é bem um lugar do analista. Cristiane, por obséquio. Obrigado. Mas só comentando, Bruno, que o histérico vai desconsiderar isso, tá? Você pode até fazer um enquadramento no início da sessão e você tem que fazer esse enquadramento a todo momento das outras sessões, porque ele sempre desconsidera. Diego, por obséquio. Não, é só isso que eu ia falar da Cristiane. Eu ia acabar perguntando isso daí, né? O histérico vai fazer isso a todo momento, né? Mesmo você falando, né, deixando lá resumido lá para ele no começo, ele vai ficar pontuando isso daí, a gente vai ter que ficar falando para ele, né? Eu acho muito interessante a leitura, embora muitos autores não gostam da forma que o Christopher Bolas faz, mas eu gosto muito da leitura que ele faz quanto à estrutura borderline. Notem que eu falei estrutura borderline porque eu estou me valendo do Otto Kernberg, que utiliza borderline como estrutura. O Bolas diz que o borderline ele é um histérico muito grave, né? Paciente de borda. Os franceses chamam de limítrofe entre psicose e neurose e psicose. Então, tu nota essas reminiscências histéricas aí no border, que ele acaba te suscitando, te questionando, mas de uma forma mais intensa do que o próprio histérico. Tá? Tanto que aí, me valendo da psiquiatria psicodinâmica do Glenn Gabbard,
O Gabbard fala que o grupo B ele é o histérico, o histriônico e o borderline. Então, o que casa com Otto Kernberg e com Christopher Bolas. Antes de passar para a Vanessa, eu só vou ler aqui o que a Jane falou. Border faz essas invasões com maestria. Exatamente isso daí. Agora eu passo para a Vanessa. Vanessa, por favor. Olá, bom dia, pessoal. Não, só uma contribuição. É por isso que é tão importante que o analista faça análise, para que ele conheça o set terapêutico e conheça como acontece, né? Quais são as perspectivas que, inclusive, ele pode incidir dentro da sua própria análise, né? Tudo faz muito sentido, o tripé ele é muito ligado. É legal isso que tu trouxe, Vanessa, porque é na tua análise, o Gabor Maté, o húngaro radicado no Canadá, embora ele não seja, ele é um psiquiatra, não propriamente psicanalista, mas tu vê muito da escola húngara psicanalítica no Gabor Maté, tanto que ele trabalha basicamente o trauma, e trauma é basicamente forense. O Maté, ele fala, tu pode ficar 20 anos falando, mas se você não experienciar numa análise, aí eu convido para embasar o meu argumento, o Wilfred Bion, quando o Bion fala sobre viver em O, a experiência O consiste em você conseguir teorizar, falar o que está acontecendo e ao mesmo tempo sentir o que está acontecendo. O teu corpo está na cena, ele não está fora. O que o neurótico obsessivo não faz muito isso. Né? O neurótico obsessivo, ele narra, mas estando longe. O histérico também, ele quer saber o desejo do outro para não ter que botar o dele na jogada. O histérico sempre vai te perguntar, o que você quer de mim? Né? E aí vai indo. Perfeito. Então, alguém tem mais alguma pontuação para a gente debater aqui? Senão eu retomo mais um pouquinho a nossa leitura. Não? Então vamos mais um pouquinho aqui. Com certeza, não somente arte e ciência, na obra há de estar paciência. Não somente arte e ciência, na obra tem que estar paciência. Deixa eu ver o que ele pontua aqui. Freud cita 2 versos de Fausto, publicado por Goethe, 1808. Inclusive, pessoal, dando aqui um spoiler para vocês, toda sexta-feira a gente está lendo Assim Falou Zaratustra, já que é de uma outra editora. O intuito é nós terminarmos ali o Nietzsche e nós irmos daí para o Fausto do Goethe. Acho que é muito válido. A nossa sexta-feira sempre há de ser a sexta da literatura. Então, começar preparando-me para apresentar uma história clínica sem lacunas e arredondada significaria colocar o leitor, de antemão, em condições inteiramente diferentes daquelas do observador médico, o que os parentes de pacientes, neste caso, o pai da jovem de 18 anos, fornece quase sempre um quadro muito incognoscível do curso da doença. E por isso que, então, começo o tratamento solicitando, na verdade, que me seja contada toda a história de vida e doença. Mas o que então escuto continua não sendo suficiente como orientação. Esse primeiro relato é comparável a uma corrente não navegável, cujo leito ora é obstruído por massas rochosas, ora dividido em bancos de areia que o tornam raso. Não posso deixar de me admirar sobre como surgiram, no caso dos autores, histórias clínicas uniformes e exatas de histéricos. Na realidade, os pacientes são incapazes de fornecer semelhantes relatos sobre si mesmos.
embora possa informar o médico de maneira suficiente e coerente sobre esta ou aquela etapa da vida, em seguida vem outra etapa em que suas notícias se tornam superficiais, deixam lacunas e enigmas. E mais uma vez fixe diante de períodos bem obscuros, não iluminados por qualquer comunicação utilizável. As ligações, mesmo as aparentes, ficam em sua maioria rompidas, a sequência de diversos acontecimentos incerta. Durante o próprio relato, a paciente corrige reiteradamente um dado, uma data, talvez para retornar então após hesitação prolongada, novamente ao primeiro enunciado. A incapacidade dos pacientes de fazer uma exposição ordenada de sua história de vida, na medida em que esta coincida com a história clínica. Não só não é característica apenas da neurose. Deixa eu ver o que ele coloca aqui. Certa vez, um colega enviou-me sua irmã ao tratamento psicoterapêutico, a qual, segundo ele, estava sendo tratada havia anos de histeria, dores e dificuldade para andar. A breve informação pareceu-me bem compatível com o diagnóstico. Em uma primeira sessão, pedi à própria doente que me contasse sua história. Eu só vou terminar essa parte aqui e já passo para ti, Cristiane. Quando esse relato, apesar de estranhas ocorrências a que ela aludiu, mostrou-se perfeitamente claro e ordenado, afirmei para mim mesmo que esse caso não poderia ser histeria, e logo, em seguida, procedi um cuidadoso exame físico. O resultado foi o diagnóstico de TABS em estágio moderado, que depois também experimentou uma considerável melhora com a aplicação de injeções de magnésio, aplicadas pelo professor Lang. Cristiane, por favor. Desculpa eu levantar a mão agora, é porque eu não queria deixar passar tanto esse parágrafo que eu fiquei numa dúvida, né? Da questão do histérico não ter uma maneira ordenada da narrativa da própria história, né? Aí a minha pergunta, Michel, é a seguinte: dentro de um tratamento de um histérico, uma histérica, você ajudar ele a ordenar essa narrativa, porque aí é a repetição, né? Toda a sessão vem na história e eu tentar ajudar a ordenar essa narrativa, seria uma ferramenta para um histérico? Essa parte no início de percurso é fantástico. Isso entra quase que uma psicoeducação, isso daí a psicodinâmica faz com maestria, a psicologia do self norte-americana ajuda muito, tanto que o Winnicott tinha aquela frase emblemática dele de a grande maioria das pessoas nunca foi ouvida ou escutada inteligentemente. Por isso que talvez no início de percurso de psicoeducação, como o Bruno havia perguntado, durante o enquadre, a gente vai devolvendo essa leitura. Você, me parece que você quer me dizer isso, faz sentido para você? Claro que vamos lembrar sempre, uma análise é uma conversa esquisita. Se o argumento está totalmente alinhadinho, isso é racionalização. Então, o histérico, se a gente for fazer um paralelo na mitologia grega, o histérico está para a ninfa Eco. Lembrando o que é a ninfa Eco, né? Enquanto o Narciso, o par romântico dele é a ninfa Eco, o Narciso se afoga no próprio espelho, via a maldição que ele recebe, e o par romântico dele é a Eco, e a Eco reverbera a voz dos outros. A Eco é aquela que perde o seu corpo, e o seu corpo é constituído pelo desejo dos outros. Então, o que a gente pode fazer? Devolver o corpo para essa pessoa. No sentido de, não, para você, o que você deseja fazer? Né? Você começou me falando na sessão isso, aquilo outro, mas frente a tudo isso, o que será você quer dizer? E eu começo a fazer com que ele comece a se responsabilizar.
e, naturalmente, organizar o discurso dele é imprescindível. Entra até um pouco meio obsessivar o histérico, né? O equilíbrio. Johanna, por obséquio. Oi, bom dia. Eu queria saber, em relação a essa questão do excesso de racionalização e essa entrada nessa repetição apenas na verbalização e nunca, de fato, experienciar o que está sendo trazido, como você estava citando, né, o Gabor Maté, que ele diz que o paciente pode ficar preso naquele discurso e nunca, de fato, viver o que está sendo trazido. Eu queria saber como que você enxerga a gente, enquanto analista, aplicar nas sessões ferramentas imagéticas, criativas, como, por exemplo, pedir para o paciente fazer um desenho da família, por exemplo, esse tipo de recurso. Isso ajudaria a sair desse excesso de racionalização? Olha, na verdade, se a gente começa a desenhar, a gente está indo já para o pré-consciente, de certa forma, né? Não é um processo 100% inconsciente, porque o que tu busca no pré-consciente? Tu busca representações. Então, de certa forma, tu vai organizar o pensamento dele. Mas eu, particularmente, eu gosto muito da fala. Eu sou muito dessa turma. Porque se tu parou na minha concepção, eu entendo que a Gestalt trabalha assim, tem muitos psicanalistas que fazem uso magistral disso. Com criança, é muito bom isso. Com criança, tanto que tu pode utilizar isso para pagamento de sessão. Para criança é muito bom, principalmente por não conseguir botar muita coisa em fala, né? Então, penso da seguinte forma, é uma ferramenta se tu está estagnado num lugar. Se tu está num lugar, sim. Você gostaria de... Não, você poderia fazer um desenho para que eu entendesse. Porém, eu me faria mais uso do desenho para com uma criança. Né? Para com adultos, mas é que daí é uma resistência do analista, tá? Talvez porque eu não encontrei um autor que eu me identificasse tanto para me valer dele. Até hoje eu não encontrei um autor que esse é o cara que eu vou seguir essa metodologia. Então, talvez amanhã eu te diga o seguinte, Johanna, desenho é fantástico. Esse autor me embasa, esse autor me representa. Hoje eu não tenho esse autor. Então, eu não consigo ver um progresso na minha humilde concepção, tá? Eu sou mais da fala. Cristiane, por obséquio. Sabe, Johanna, você trazendo isso, eu tive uma analisanda que ela estava tão presa, imbricada num certo tipo de pensamento, que eu contei uma anedota para ela. Eu contei uma anedota bem curtinha, e ela falou, depois que eu terminei, ela falou assim, não, mas eu não tinha nada a ver com o marido, que ela estava falando do marido, a anedota não tinha nada a ver com o relacionamento. E ela falou, nossa, eu não quero me separar do meu marido. Você vê que ela enxergou de uma outra maneira. Talvez o desenho, nesse caso, que eu também sou a favor do que o Michel falou, que o desenho é muito lúdico dentro de uma análise para adulto, mas eu acho que as histórias, trazer para o infantil histórias, anedotas, eu acho que dá uma quebrada nessa racionalização. Na minha opinião, né? Deu certo, eu achei. Esse ponto, lembrando, né? Não necessariamente o que eu quero é o que eu desejo. Né, tem esse ponto. E além da separação do marido, não quer dizer que seja uma separação eros. Também pode ser uma separação por outros motivos. A gente está falando da verdade do sujeito e não necessariamente que é uma questão binária. Ou eu fico ou eu separo. Né? Então, a Jane trouxe um ponto aqui que eu compactuo e ela enfatiza basicamente o que eu estava dizendo e eu acredito, assim como ela pontuou. Com crianças e adolescentes é uma ferramenta incrível. Aqui eu abro um parêntese, tá? Adolescente está mais para criança do que para adulto. Se você acha que atender adolescente e adulto é uma falácia. O adolescente está mais para criança do que para o adulto. Adultos acredito que tem que ter um cuidado muito grande. O desenho faz sentido dentro da história dele,
Ele já trouxe algo que envolve isso? Esse é um ponto interessante. Quando o teu analisando, ele traz um desenho, normalmente o impacto é diferente. Mas eu pedir para ele se torna sugestão. E vamos lembrar uma coisa aqui, antes de eu passar para a Rejane. A sugestão, ela está para moral. A psicanálise está para ética. Nota a diferença? Moral, ela tem um envolto social. Por isso que eu sugiro de acordo com a moral que está vivendo fora. Diferente da ética, que é algo muito particular. Né? Rejane, por obséquio. Oi, eu queria só fazer um comentário sobre, estava falando sobre Gabor Maté, eu estava estudando mês passado, e tem uma parte que ele fala no livro dele, é o Mito do Normal. Ele estava em sala operando lá, trabalhando com um paciente, e ele tem compulsão sobre CD, ele tem muito CD, e ele teve que sair no meio lá do atendimento para comprar um CD, e ele achava que era normal. E aí, depois ele começou a se analisar, não é sobre comprar mais um CD, é sobre que dor resolvida eu não consegui elaborar ainda. Aí ele começou a se estudar, né, lá, começou a se entender. Então, assim, eu achei interessante, porque ele foi bem humilde, assim, na frase do livro, assim, eu não sou diferente daquele cliente que tem o vício de droga ou de bebida, eu estou completamente no nível de igualdade deles. Aí ele começou a analisar também, né, eu achei interessante essa parte que ele fala, que eu achei ele muito verdadeiro, né, mas ele não entendia que não era só um vício, né, normal, que era uma compulsão, né, forte também. Só esse comentário para... Não, e é legal tu trazer isso. O Maté, ele tem essa característica, assim, de ser muito transparente. Ele fala sobre a relação dele com o filho também, que ele tem um livro novo com o Neufeld sobre como cuidar de filhos, e ele é muito transparente como... Por ele ser escola húngara, tu nota muito ali, como eu falei para vocês, do Ferenczi. E o Ferenczi é também um autor muito legal de se estudar. Ele tem ali o Winnicott, ele é o novo Ferenczi ali, embora ele cita umas 3 vezes só o Ferenczi na obra dele. E tem também, é legal para vocês estudarem, se desejarem, os Balint, que é o Michel Balint, o Michael Balint e a Alice Balint. O casal Balint são os responsáveis por fazer a ponte Hungria e Inglaterra com o Ferenczi. Luciana, por obséquio. Eu acho legal a gente também falar, Michel, rapidinho aqui, sobre o que é psicanálise, né? Porque muitas vezes a gente acaba misturando tudo na clínica. Eu acredito que não há um problema de você utilizar algumas ferramentas, desde que você entenda qual é o momento que o seu analisando está, né? Porque quando você pega um analisando ali na clínica, né, que ele está muito quebrado, muito sensibilizado, com eu muito deteriorado, muitas vezes a psicanálise nua e crua, você não vai conseguir, né, trazê-lo, né, numa transferência e num começo de jornada para que realmente aconteça a análise. Então, muitas vezes você tem que pegar ali o Ferenczi, né, e trazer ali a ética do cuidado primeiro, de tratar, de cuidar, de ancorar, para depois, sim, ir um pouco mais fundo, trabalhar o inconsciente, né? Então, é só interessante a gente entender, assim, pensar, principalmente no início de análise, como essa pessoa está chegando, o que ela precisa neste primeiro momento, né? Agora, sim, se ela tiver em condição realmente de entrar em análise, né, e começar essa jornada de entrar em análise, sim, que a gente utilize ali, né, o que para Freud é muito caro, né, que é a associação livre, que é a transferência, que são os pilares, de fato, né, da psicanálise, né, quando a gente pensa qual a diferença, né, o que a psicanálise faz, como que ela trabalha, né, ela trabalha com a linguagem, né, é interessante a gente pensar nisso, né, e aí, como a Cris falou, né, a questão da metáfora, né? Ela colocou a anedota, né? Mas a metáfora, né? O quanto a gente precisa se munir de conhecimento, né? Não só técnico, teórico, mas como as cestas, né? Com a filosofia, com a arte, com a cultura, né? Para que possa conseguir trabalhar com esse analisando,
né, de uma forma inteligente, né, entendendo a necessidade dele, né, a cultura dele, a situação de vida dele, o que cerca a vida dele. Eu acho que as entrevistas preliminares, os primeiros passos servem muito para isso, para você conseguir entender em que campo esse ser está, né, para que depois, sim, você consiga fazer o manejo. E é fundamental isso que tu disseste, tá? Eu sempre cito o Cláudio Weiser, que ele tem essa sensibilidade do terapia de apoio, terapia de esclarecimento e a psicanálise, né? E a psicanálise eu já subdivido um pouquinho mais para a ontológica, né, do Winnicott, do Ferenczi, ou seja, eu preciso existir primeiro para depois ir para o Freud e para o Lacan, que é para desejar. Se o cara não existe, ele não vai desejar. Então é um processo realmente que muitas vezes tu precisa. Aí o Heinz Kohut serve perfeitamente ser o ego de apoio daquele ego que não está devidamente estruturado ou constituído. Concordo em gênero, número e grau. E as entrevistas preliminares que a Luciana falou, elas não podem ser subjugadas, até mesmo para que você trabalhe na metáfora do teu analisando. Né, tem muito analisando que trabalha sempre sob uma égide de uma metáfora de algum personagem da literatura, e você poder trabalhar ali dentro, o impacto é muito diferente. Né? A Natália ali mencionou sobre a literatura, com certeza absoluta. O sujeito está sempre citando alguém, mas para citar esse autor, ele só cita porque esse autor veste ele. Senão ele não reverberaria nele aquilo que ele está citando. Né? Quanto a Elaine colocou ali sobre a escritoterapia, ela serve muito para organizar os pensamentos, sim. Talvez no início de percurso de análise, pode ser interessante, sim. Né? Mas, claro, é psicanálise? Não necessariamente, mas é numa linha da psicoterapia. Então, a gente vai por aí. Eu vou terminar a última linha aqui, então, ou seja, como também não carece de uma grande importância teórica, encerramos na página 27. Aos colegas que não fazem parte da nossa supervisão, da nossa equipe, amanhã às 20h nós temos o nosso encontro semanal. Quem quer participar, o investimento são R$80 para 3 encontros, tá? É realmente bem acessível, muito acessível. Se você já está atendendo ou não está atendendo, só vai aprender vendo sobre o que é prática mesmo, tá? Então, convido a todos, quem tiver o interesse, me chama no privado. Boa semana a todos, boas leituras a todos, e vamos nos falando no grupo, tá bom? Deixa eu desligar aqui. Bom dia. Tchau. O último que ficar desligado.